Castelo forte é nosso Deus. Agora sim, eu quero convidar você a abrir a palavra em Judas, no livro de Judas, na epístola de Judas. E o nosso objetivo é trabalhar os dois últimos versos, o verso 24 e o verso 25. Como temos feito de forma tradicional, nós vamos trabalhar os dois versos conforme o estudo avançar. Mas é importante, como nós estaremos fechando o nosso estudo nesses dois versos, é importante olhar e perceber uma coisa, que antes dos versos nós temos um título. Esse título é um título que foi dado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o título é doxologia. Palavra diferente, né? Uma palavra que não é tão usual. Mas o que seria uma doxologia? A doxologia é um louvor, é expressão cantada daquilo que estava no coração de Judas. A teologia é aplicada no louvor e na canção. Então, a doxologia nada mais é do que uma gratidão em forma de louvor, em forma de canção, por tudo aquilo que Judas já havia apresentado diante da igreja ou diante das igrejas. Então, doxologia é louvor, e é um louvor que diz respeito à mais pura e mais densa teologia. Então, ele encerra agradecendo a Deus, ele encerra exaltando a Deus, ele encerra bendizendo ao Senhor. Por quê? Porque quando ele começa a sua carta, ele começa desta forma. Quando ele inicia no verso 1 e o verso 2, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ele começa bendizendo ao Senhor, apresentando aos seus ouvintes a verdade de que Deus é aquele que os guardava, Deus é aquele que exerce misericórdia, Deus é aquele que traz paz, Deus é aquele que ama, e este amor que é multiplicado dia a dia na vida da igreja pode ser percebido dia a dia pelos filhos e filhas do Senhor. Então, da mesma forma que ele inicia trazendo a graça maravilhosa de Deus, ele vai encerrar fazendo a mesma coisa. Agora, é importante que você traga à sua memória que esta carta, inicialmente, ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Falar sobre doutrina, falar sobre graça, e é isso que o verso 3, ele diz, falar sobre salvação. Quando ele começa a escrever a carta, no coração dele, a intenção dele era trazer uma carta pastoral, lembrando aos seus ouvintes que eles são salvos, que o Deus da graça, esse Deus que no verso 1 e o verso 2 ele expressa, ele havia salvo a cada um deles. Mas é interessante porque algo acontece que muda a direção da conversa, muda a direção daquilo que ele pretendia falar. Nós fazemos planos, diz as Escrituras, que a resposta certa vem dos lábios, da boca do Senhor. Ele pretendia falar sobre salvação. Agora, talvez recebe uma notícia de que as igrejas em que ele já queria falar com elas, com aqueles crentes, haviam recebido falsos mestres, e esses falsos mestres estavam ativamente trazendo males àquela igreja, trazendo males àquelas igrejas. Então ele muda o seu assunto de falar sobre salvação, mas ele então passa a falar sobre uma defesa veemente da fé. E para falar da defesa da fé, ou para defender a fé
que estava no seu coração para defender o evangelho da graça, ele precisa desmascarar os falsos mestres. Trazer à tona para os seus ouvintes que esses falsos mestres já estavam entre eles. Eles, de forma sorrateira, de forma cuidadosa, foram adentrando a igreja ao ponto de se tornarem, em determinados lugares, em determinadas casas, líderes. E muitos estavam ouvindo, muitos estavam sendo conduzidos, muitos estavam deixando o verdadeiro evangelho, aquele evangelho anunciado por Paulo, aquele evangelho anunciado por Pedro, aquele evangelho anunciado por todos os outros apóstolos e líderes da igreja. Ele precisa desmascarar, mostrar, apresentar quem são os falsos mestres. Você lembra disso? Mas para apresentar os falsos mestres, ele não se preocupa em dizer nomes, sobrenomes, em apontar o dedo e dizer é esse, aquele ou aquele outro. Não, Judas não faz isso. Ele apenas mostra pelas atitudes, pelos frutos, pelo ensino, quem são os falsos mestres. E nós aprendemos isso. E isso precisa ficar claro para você. A minha intenção, como a atenção de Judas, e eu aprendi com Judas, é que eu, como pastor, preciso alertar você contra os falsos mestres. Você precisa, André, de você mesmo, na sua casa, compreender, ao ouvir ou ver alguém falando, que se ele é um verdadeiro mestre, um mestre com excelência, alguém que aplica e vive a palavra ou não. É isso que você precisa estar atento. Quem são e quem não são. E Judas, ele vai apresentar as qualidades no sentido, as características, a intenção, o desejo desses homens hipócritas, mentirosos, que deturpam o evangelho para enriquecer, prosperar, para ter sobre si a liderança, não a liderança no sentido máximo da palavra liderar, mas a autoridade não vinda dos céus sobre o seu pequeno rebanho. Esses falsos mestres estavam ali, mas esses falsos mestres continuam a aborrecer, continuam a trazer problemas, continuam a trazer o seu veneno mortal no seio da igreja no tempo presente. Mas você sabe também que esses falsos mestres já têm os seus dias contados. Para eles não há redenção. Para aqueles que pregam o falso evangelho de forma deliberada, a esses, por diversos exemplos, tanto Judas quanto 2 Pedro, ou Pedro na sua segunda carta, trazem aqueles que de fato são falsos mestres, o que acontecerá com eles. Assim como os anjos que caíram e não tem jeito, assim como o povo antes de Noé, ou pré-dilúvio, assim como as cidades de Sodoma e Gomorra, assim também será o fim dos falsos mestres. Por isso, nós precisamos manter os nossos corações firmes diante de tudo quanto nós ouvimos e temos visto de mal nesta sociedade apresentada pelo falso mestre. Aí então, nós encerramos a nossa conversa a partir do verso 17, em que Judas faz traz as últimas orientações à igreja a respeito dos falsos mestres.
E aí, então, ele traz uma luz a nós, porque até aquele momento ele falou sobre os frutos dos falsos mestres, de onde os falsos mestres vieram, e o que eles estavam apresentando à igreja. Ele faz isso até o verso 16. Mas no verso 17, ele diz que nós temos, ou somos rodeados, aqueles crentes já haviam recebido o evangelho genuíno. Por isso que ele diz: vós, porém, amados, devem lembrar-se das palavras que vocês já ouviram. É isso que ele disse. As palavras que foram transmitidas pelos apóstolos. É só nos lembrarmos de Atos capítulo 2, verso 42. A igreja perseverava na doutrina de quem? Dos apóstolos. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a palavra, e esta palavra que procede da parte de Deus, ela tem um princípio de correção para aqueles que amam a Deus. Então, as palavras de Judas, como falei na semana passada, no verso 17, elas apenas replicam, não é nada novo. Judas não está trazendo nada novo, mas apenas replicando aquilo que ele mesmo já havia recebido. Que bom! O nosso dever como crentes não é inventar nada. O nosso dever como crente não é fazer como aqueles falsos mestres. Olha o que diz o verso 8, faziam. E Judas vai chamá-los de sonhadores alucinados. O cristão não inventa nada. O cristão não acorda de manhã e diz assim: eu sonhei, eu tive uma revelação, e esse sonho, essa revelação será a base para o meu dia, será a base para o seu dia. Aqueles sonhadores que são apresentados como os falsos mestres, eles eram alucinados, viviam a partir disto. Mas não, o cristão no tempo presente precisa lembrar-se. Lembrar-se de quê? Da palavra de Deus. Nada mais, nada menos. Esse é um dos pilares da reforma protestante. Sola Escritura, ou somente as Escrituras. É sobre isso que Judas está dizendo no verso 17. As Escrituras são a base para a vida cristã, e elas já estão diante de nós. Elas não serão completadas, não será uma nova palavra, mas esta palavra. É por isso que quando alguém está aqui à frente, qualquer pregador que vier à casa de Deus, ele só pode dizer que está pregando as Escrituras, ou pregando a palavra, se ele ler a palavra com a igreja. Aqueles que vêm e falam tantas coisas, inventam tantas coisas, mas não usam as Escrituras, ou apenas pegam um texto e esquecem de todo o contexto, pega o texto, lê o texto e vai falar sobre tudo, menos sobre as Escrituras. Está fazendo tudo. Palavra de autoajuda, de autoestima, mas não está pregando o Evangelho. E é isso que Judas diz no verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, nesse final de ano, nesses últimos dias do ano de 2025, lembre-se, relembre-se, visitem e continuem a visitar a palavra de Deus, porque nela você encontrará as palavras de vida. E então, depois de falar sobre isso, mais uma vez ele lembra-se dos falsos mestres, e então no verso 21, no verso 20, ele volta aos crentes, ele volta à igreja e diz: vocês, porém, amados, vocês devem se edificar na fé de vocês, uma fé santa, uma fé consolidada,
uma fé dada uma vez por todas, orando no Espírito. E vocês devem guardar-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Falei na semana passada sobre esta necessidade de viver sobre as Escrituras e viver em oração. Crescemos a partir da vida de oração e de leitura da palavra, de estudo da palavra. E fazendo isso, nós de fato, de verdade, estaremos nos guardando no amor de Deus e esperando com paciência na misericórdia do Senhor, que é a sua segunda vinda. Que bom sabermos que Jesus está voltando. E nós podemos esperar essa segunda vinda. E nada vai impedir que o Deus da graça envie mais uma vez, agora cheio de glória, de honra, cheio de louvor a Jesus Cristo. Judas se lembra de que nós devemos, depois de aprender as Escrituras, viver as Escrituras, nós devemos ser compassivos. A palavra compassivo ou compadecer é ser compassivo, é ser misericordioso. Você sabe qual é a raiz da palavra misericórdia? Quando falamos de misericórdia, nós estamos falando da atitude de alguém para outro. E aí a gente fala de misericórdia humana. Alguém que detém ou tem misericórdia por outra pessoa. É alguém que olha para alguém e percebe que esse alguém não tem nada para dar a ela. Aquilo que ela está disposta a dar a outra pessoa, não é porque aquela pessoa pode retribuir no futuro. Não é porque aquela pessoa merece ou mereceu da minha parte ou da parte de quem dar alguma coisa. Misericórdia é olhar para alguém que está no fundo do poço, que está ali porque merece estar ali, e ainda exercer amor e estender a mão. Deus exerceu misericórdia sobre nossas vidas. Lembra do texto que lemos de Romanos, capítulo 5? Romanos 5 mostra que todos nós caminhávamos de passos ou a passos largos para o inferno. Merecíamos a ira de Deus, merecíamos a punição de Deus, mas por sua infinita graça, Ele resolveu nos amar. Porque Ele te amou, porque Ele me amou, só Ele sabe. O que importa para mim é que Ele me amou. E por me amar, enviou a Jesus Cristo, para que eu, que viria a crer, por meio da ação do Espírito, tivesse vida, e não apenas uma vida que diz respeito a essa realidade, mas a vida eterna. E então ele diz, encerrando essa parte prática, dizendo: vocês que entendem que precisam lutar e defender a fé cristã, conhecendo as Escrituras, tendo intimidade com Deus, você deve se compadecer daqueles que estão em uma situação deplorável. Aqueles que estão se deixando conduzir, aqueles que estão ouvindo o canto dos falsos mestres. Porque ele diz no verso 22, e compadecer-se de alguns que estão na dúvida. É sobre aqueles, e é exatamente sobre isso que ele está falando. Sobre aqueles que ouviram os falsos mestres, a falsa mensagem, o falso evangelho, e agora eles estão indo na direção deles, ouvindo, recebendo em suas casas, sendo, entre aspas, alimentados por essas pessoas. Nós devemos ter misericórdia. Nós devemos nos compadecer. Nós devemos, assim como fomos resgatados, por meio da palavra, levar a palavra, anunciar a palavra
combater o falso mestre e levar aqueles que estão em dúvida ao conhecimento da palavra. O verso 23, ele diz que talvez, por meio da pregação do evangelho, essas pessoas se arrependam e sejam transformadas, ou sejam colocadas de novo no caminho. Por isso que ele diz no verso 23, salvai-os, arrebatando do fogo. E então ele encerra a sua carta, e aí essa doxologia é muito simples, por isso que eu fiz esse parâmetro de todo o texto. Ele encerra a sua carta, depois de dizer tudo quanto ele deveria dizer, ele encerra com esse louvor, começando dizendo no verso 24, ora, portanto, saibam, é isso que ele está dizendo, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Nós temos esse verso 24, e nesse verso 24, ele fala sobre duas coisas que são importantes para cada um de nós. Apesar do falso mestre, do falso ensino, ser uma realidade, para aqueles que foram salvos, para aqueles que foram remidos, para aqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo, Deus continua e continuará a trabalhar por eles. Aqui são apresentados dois verbos que são centrais nessa doxologia. O primeiro verbo é guardar, e o segundo verbo é apresentar. O primeiro verbo, guardar, diz respeito ao fato de Deus cuidar dos seus. E é interessante porque, quando eu estava organizando esse último estudo, eu pude examinar outras traduções. E uma tradução que eu gosto muito é a NVI. Não a nova NVI, mas a NVI que é de 94, parece, né? Aquela tradução mais antiga. Se você for comprar uma Bíblia com a tradução NVI, se você for comprar a nova, não compre. Ela tem alguns erros que estão sendo tratados, estudados por teólogos reformados. Então, a nova versão da NVI, você não compre. Mas a versão mais antiga, essa eu tenho. Você também tem, né, Lineker? A NVI? Isso, é a mais antiga. Não é a de 2024. Então, a mais antiga é muito boa. E nessa versão, esse início do texto, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, ela vai dizer a seguinte expressão, ela vai trazer a seguinte expressão: aquele que é poderoso para vos guardar de cair. Diferente um pouquinho, né? Aquele que é poderoso para vos guardar de cair. Então, o que Judas está dizendo, que Deus é Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que criou tudo o que existe, que é soberano em todo o seu ser, Ele que é todo poderoso, é Ele que nos guarda, para que não venhamos a cair. É isso que Judas está dizendo. O verbo guardar aqui, quando olhamos na exegese, ele está no infinito ativo. Eu não gosto de usar muito essa questão do grego, né? Mas está no infinito ativo.
E quando um verbo está no infinito ativo, ele significa simplesmente eu estou agindo, eu estou fazendo, ou eu fiz. Então nós poderemos entender que o texto está dizendo, eu guardo, eu que protejo. É Deus que impede que nós venhamos a voltar atrás. É Deus que nos faz prosseguir. Não sou eu, nem é você, que com a minha ou a sua experiência religiosa nos mantemos de pé. Às vezes eu acho interessante, algumas pessoas se acham muito fortes espiritualmente falando, muito experientes nas escrituras sagradas, se acham no nível acima, uma média acima dos normais. E ele mesmo diz, ou afirma, da sua experiência com Deus, diz, olha, sou eu que me mantenho de pé. É a minha intimidade com Deus. É minha relação com Deus que me faz prosseguir. Sou eu. É eu e eu. O que Judas está dizendo aqui é que é ele que é poderoso, ele que é todo poderoso, é ele que nos guarda. E por isso nós não caímos. Por isso nós não apostatamos da fé. Porque ele tem cuidado de nós. É por isso que Paulo, quando encerra a sua carta, ele fala, a sua segunda carta a Timóteo, ele diz que ele guardou a fé. Não porque ele poderia fazê-lo, mas porque Deus estava com ele. Então, o que você precisa entender é que você, se está aqui nesta noite, ou você se mantém firme, é porque a graça de Deus, o Deus da graça, habita em vós. É por isso que Paulo, quando ele usa uma doxologia, assim como Judas, ele traz uma expressão linda. Abram as escrituras, voltem um pouquinho o texto, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, a partir do verso 33. Paulo diz assim, a partir do verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Você pode ler comigo o verso 36? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Você pode ler comigo de novo? Porque dele, e por meio dele, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ao olhar para esse texto, nós olhamos para aquilo que Judas queria dizer ao falar, vos guardar. Ele é poderoso para vos guardar do tropeço, ou da queda, ou de cair. Esse é o primeiro ponto que precisa encher os nossos corações nesse final de ano de certeza. Aqueles que são falsos mestres, aqueles que tentam mudar o evangelho, aqueles que tentam deturpar a palavra, eles tentarão e tentarão e tentarão, mas não conseguirão, porque Deus é por nós. Mas aqui entendam, não há e Judas não quer dizer que de forma passiva, sem ação, daquele que está sendo cuidado por Deus, ele vai ser guardado da queda. E queda, entendam, tá? Judas, quando fala sobre tropeço, é queda, é cair, ele estava falando de cair da graça. O cristão, ele não pode cair da graça.
O cristão pode ter dias difíceis. O cristão pode tomar atitudes equivocadas. O cristão pode agir de forma a desagradar a Deus. Pode, não deve, mas pode. Mas o Espírito Santo que habita nele o incomodará. Não é assim conosco? Às vezes erramos por pensamentos, por atos ou omissão. Mas quando nós erramos algo, e esse algo tem nome e sobrenome, o Espírito Santo nos mostra que estamos errados e nos leva ao arrependimento. O não cair ou não tropeçar, que é a ação de Deus, é a providência graciosa de Deus sobre nossas vidas, estar atrelado à nossa ação. Se assim não fora, para que ele escreveria essa carta? Se assim não fora, para que Pedro escreveria a segunda carta? Se assim não fora, por que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, insiste em falar sobre os falsos mestres e o cuidado que a igreja deve ter para não se deixar levar pelos falsos mestres? Há duas ações. Nós recebemos o Espírito e somos iluminados por esse Espírito. E temos a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. A nossa parte é nos relacionarmos com Deus de forma íntima e pessoal, através da nossa oração, através da leitura da palavra e do estudo desta palavra. Fazendo isso, nós poderemos nos afastar dos falsos mestres. Aquele que é guardado por Deus para não cair, é aquele também que age de forma ativa, buscando viver uma vida santa, buscando viver uma vida que é contrário àquilo que vivia no passado. Nós seremos guardados e somos guardados por Deus da queda definitiva, mas nós temos também que agir de forma proativa para que isso se torne uma realidade. E aí ele conclui esse verso 24 dizendo: e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. Mais uma vez eu faço uso da versão NVI, e lá você tem um texto que é muito interessante para compreender o que Judas está dizendo. Lá está dizendo: e apresentá-los diante da sua gloriosa presença, sem mácula e com grande alegria. Aqui, Judas está dizendo que nós só podemos nos aproximar de Deus. A ideia de apresentar-se de forma diante de Deus, ou diante da gloriosa presença de Deus, é algo que nós lembramos no Antigo Testamento. Nem todo mundo podia se aproximar diante de Deus. Você lembra quando Moisés, aquele que foi escolhido, era representante do povo, ou representava Deus diante do povo, que quando ele sobe ao monte, o que acontece quando ele desce? Ele havia no seu rosto uma glória, e todo o povo tinha medo de se aproximar dele por causa desta glória que ele recebera de Deus. Judas, ele vai dizer que nós podemos, assim como Moisés, no Antigo Testamento, nós podemos e nós temos livre acesso ao trono da graça. Agora, aqueles que estavam mortos, que agora vivem, aqueles que estavam longe e que foram reconciliados, agora eles podem se apresentar diante de Deus, do Deus glorioso, e se apresentam, segundo Judas diz, sem mácula. A ideia da mácula é o pecado. E aí você lembre-se, mais uma vez, eu quero citar Pedro. Abram as Escrituras em 1 Pedro, no capítulo 13.
1 Pedro, capítulo 13. Por que eu tenho citado Pedro? Porque, como disse no primeiro estudo, o estudo introdutório desta epístola, Judas ele vai usar da teologia de 2 Pedro. Judas conhecia a carta de 2 Pedro. Judas conhecia a carta também de 1 Pedro. Então ele se utiliza desses textos sagrados para afirmar e reafirmar a sua verdade. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Presta atenção na leitura. Acompanhe a leitura. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes separados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que palavra graciosa! Nós devemos viver uma vida santa, porque antes aquele que é santo, Jesus, com o seu puro sangue, nos remiu de todo o pecado. Agora podemos nos aproximar do trono da graça e nos relacionar de forma íntima e pessoal com o nosso Deus. E aí o verso 25, ele termina a sua canção, a sua doxologia, lembrando que aquele que guarda, aquele que nos permite apresentarmos-nos diante dele, ele é o único Deus. Ao único Deus. Esta forma é interessante porque ela é uma forma de chamado do povo de Israel no Antigo Testamento. Todas as vezes que Moisés chama o povo de Deus a se apresentar diante do Senhor, como, por exemplo, em Deuteronômio 6:4, ele começa dizendo: ouça, o Senhor é o único Deus. Ele está exaltando a Deus e dizendo: não há outro além do nosso Senhor, não há Deus além daquele que vos remiu. Ao único Deus que é o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Amém, assim seja. Judas encerra falando sobre atributos que são inerentes, unicamente são inerentes ao Senhor. Só existe um Deus. Esse Deus é o nosso Salvador. E aqui, então,
se Deus é o nosso Salvador e nós somos salvos por meio ou mediante Jesus Cristo, que é Senhor com letra maiúscula, Judas está dizendo que Jesus, o Jesus que é o Senhor da sua vida e nosso Senhor, Ele é Deus. A Ele seja glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, adorar, bendizer e engrandecer a esse Deus. O Deus que é Senhor e não existe outro além dele. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que você busque a Ele. Que você viva uma vida para agradar a Ele. Porque Ele te remiu. É Ele que cuida de mim. É Ele que cuida de você. Todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, seja a Ele. Estamos muito próximos do Natal. Dia 25. O Natal precisa ser uma lembrança aguda de que Deus nos ama. Que Deus cuida de cada um de nós. Que nós possamos viver para a glória, louvor e honra do seu nome. Chegamos ao fim desta carta. Eu chego ao fim desta carta com grande alegria, mas também com tristeza, porque queria continuar a estudar, porque muito desta carta não foi dita por esse que vos fala. Mas você pode fazer isso em casa. São 25 versos. Você pode continuar a estudar, ler e reler, para não esquecer de nenhum dos conselhos que Judas traz ao seu coração. Eu apenas apresentei a carta, apresentei a teologia, que esta carta, de forma rica e abundante, traz à sua vida, à minha vida. Mas que nós possamos buscar e meditar, estudar, não apenas em dias como esse, mas todos os dias da nossa vida. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Peço aos irmãos que estejam orando. A irmã Ercília, ela foi transferida para Ipanema, né, minha irmã? Está lá no hospital de Ipanema. E nós temos orado pela irmã Ercília, como outros irmãos. Mas o nosso foco, a nossa oração, agora nesse final, é trazer à nossa memória que Deus, Ele é aquele que age no tempo e na história. Ele pode fazer o que Ele deseja fazer, porque Ele é soberano na vida da irmã Ercília. Que Deus abençoe esta família e fortaleça nesta luta constante. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, glorioso seja o Teu nome entre nós. Que bom, ó Pai, ouvir da Tua palavra. Ouvir mais uma vez verdades que são inspiradas, que são iluminadas pelo Teu Espírito. Ajudas o seu meio-irmão. Esta palavra foi inserida no Novo Testamento. E como os demais textos, ela é palavra do Senhor para os nossos corações. Que possamos aprender, identificar uma mensagem genuína de uma falsa mensagem. Que possamos identificar alguém que de fato, de verdade, é um pastor de ovelhas, do falso pastor, que é um mercenário, que é, na verdade, um lobo. Que possamos, ó Deus, identificar em nosso meio, até em nosso meio,
aqueles que podem e desejam viver uma vida, não para a tua glória, mas para a glória de si mesmo. Que cada um dos meus irmãos em Cristo possam ter essa sensibilidade e então fugir da aparência do mal, fugir desses falsos mestres, mas também que possam identificar pessoas que estão sendo arregimentadas, que estão sendo conduzidas, enfeitiçadas, como tanto Pedro, como Tiago e como Paulo e Judas afirmam. Senhor, que tenhamos palavra de vida, que nossos lábios brotem a realidade de que sabemos e conhecemos o Evangelho, e que preguemos nada mais do que a tua palavra, porque é ela que liberta, é a tua palavra que cura, é a tua palavra que coloca no eixo aqueles que estão a ponto de serem conduzidos para um aprisco que não é o aprisco do Senhor. Que a tua palavra more e faça morada em nossos corações. Que sejamos um exército de homens, mulheres, que segundo o seu coração testemunham aonde quer que o Senhor nos envie da tua palavra. Oramos também, ó Deus, nesse final de reunião, oramos por aqueles que estão enfermos. E de uma forma especial, oramos pela irmã Ercília, que está lá no hospital de Ipanema. Seja o Senhor, ó Deus, a visitá-la como tem feito naquele leito. E que o Senhor, segundo a tua vontade, possa curá-la. E esperamos isso no Senhor. Esperamos a nossa irmã bem de saúde. E sabemos que o Senhor está agindo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que toda a família espere com paciência no Senhor. E que eles entendam que a tua vontade soberana será feita enquanto o Senhor desejar, hoje e sempre. Obrigado mais uma vez, nós te agradecemos. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é nosso Deus,